livros que eu amei de autores que eu não quero ler mais. Baseada em leituras recentes que eu fiz aqui pro canal, em clubes de leitura, etc., eu acabei surgindo com essa ideia de vídeo porque eu percebi que isso era um padrão na minha vida de leitora, gente. Eu leio livros, choro, sofro, amo e nunca mais quero ler nenhum livro desses autores. Então vamos falar sobre as obras que eu amei e também os autores que eu não quero mais ler. Pra quem não me conhece, eu sou a Paloma e eu falo de livros aqui nesse canal. Não só isso, como eu tenho clubes de leitura, e eu tenho um clube de leitura tanto aqui com os membros do canal, quanto um clube de leitura com uma das minhas amigas aqui do YouTube, a Gi, do Abdução Literária. Vou deixar o canal dela marcado aqui embaixo, caso vocês ainda não a conheçam, mas nós temos um clube de leitura chamado Além das Páginas, que é um clube de leitura muito especial, foi criado com muito carinho, de nós para vocês, de nós para nós, que é um clube de leitura que leva a gente para vários continentes. Então, todos os anos a gente escolhe 6 leituras, são leituras bimestrais, e cada uma dessas leituras vai representar um continente diferente, seja América do Sul, América Central, América do Norte e assim vai. Os 2 últimos livros que a gente leu neste clube me fizeram refletir muito na minha vida de leitura, principalmente o último livro que eu li, que foi a nossa leitura de janeiro e fevereiro. Eu estou falando de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E eu já vou começar esse vídeo citando esse livro aqui. Eu não quero mais ler Isabel Allende, gente. Eu acho que eu estou traumatizada a um ponto de que eu não quero mais ler as obras dessa mulher. Não vou entrar em muitos detalhes sobre os livros em si, tá bom? Eu vou contar pra vocês o que é que me fez amar essas histórias, mas não vou entrar em detalhes de sinopse nem nada, porque não vai dar tempo, tá? Esse vídeo é pra ser um vídeo mais enxuto mesmo. Porém, A Casa dos Espíritos é basicamente um livro geracional, então nós vamos acompanhar gerações de uma família que vai passando por várias situações. Então o livro começa muito despretensioso. Aliás, eu amei a escrita da Isabel no começo do livro, porque eu não sabia que ela conseguia ser tão engraçada. Eu achava que era um livro sério, assim. A Casa dos Espíritos, gente, eu acho que entra nessa categoria de livros que a gente idealiza um pouco. A gente nunca leu, só vê pessoas cultas falando sobre e depois a gente vai idealizando esse livro na nossa mente, sabe? Era o que eu tava fazendo antes de ler. Então eu imaginava que a escrita dela era uma escrita super mega séria, sabe? Que ia ser um livro super sério. E, gente, começa a história, ela começa super despretensiosa, engraçada, absurda, e você vai simplesmente entrando nela sem perceber que você está caminhando para uma armadilha, tá? Que a Isabel Allende está preparando pra você. Então eu comecei o livro muito, assim, animada com a história, adorando a narrativa, adorando o ritmo da história. Apesar dela escrever capítulos gigantes, tá? É uma forma muito única de contar histórias. Então eu acabei amando a escrita da Isabel Allende. Porém, como eu falei, esse livro é um livro geracional, assim como outras obras que a gente já conhece. Então a gente vai acompanhar pelo menos 3 gerações dessa família. Vai chegando, gente, ali pro final, assim, da metade pro final, esse livro parece que muda uma chavinha nele e ele começa a ser absurdamente sofrido para as mulheres da história. Chegou no final, eu já tava desacreditada, incrédula que eu estava lendo aquilo, porque eu simplesmente não conseguia parar de sofrer. Fiz um Reels, um TikTok falando sobre o final da minha leitura, porque eu não estava esperando esse nível de profundidade de um livro, porque esse livro é uma fantasia histórica e ele vai abordar também a ditadura no Chile. Então é muito pesado no final, eu fiquei muito surpresa e eu fiquei completamente traumatizada. Se todos os livros da Isabel Allende forem assim, eu não quero mais ler Isabel Allende, essa aqui vai ser minha única experiência com ela, obrigada. Como foi esse livro que inspirou todo esse vídeo, eu vou tirar um tempinho maior pra continuar falando sobre ele, tá? Mas aqui atrás nós temos esse texto que eu acho que é incrível pra eu comentar com vocês. Essa minha edição, acho que vocês não estão reconhecendo muito, porque é uma edição da Folha de São Paulo. Eu tenho uma coleção de mulheres na literatura da Folha, são 30 livros de 30 mulheres diferentes. Eu não consegui completar a coleção, muito menos ler a coleção inteira, eu li apenas alguns livros. Esse daqui era um dos livros porque ele é muito icônico mesmo, assim, então eu já esperava que ele estivesse nessa coleção. Acabei lendo por ela e foi muito boa, gente, eu adorei. Só que aqui atrás tem um comentário do Cássio Starling Carlos, que é um colaborador da Folha, e quando eu li esse comentário dele, eu fiquei assim...
surpresa, porque ele falou tudo o que a gente sente quando a gente lê A Casa dos Espíritos, tá? Então eu vou tirar esses minutinhos pra ler esse texto pra vocês. O sobrenome de Isabel evoca, inevitavelmente, o de seu primo, o presidente Salvador Allende, morto durante o golpe militar que implantou por décadas uma feroz ditadura no Chile e aniquilou o projeto de uma sociedade menos desigual. A reconstituição da história pessoal e coletiva integra-se ao tecido romanesco nessa premiada obra de estreia que lançou o nome da autora em 1982, revelando uma fome de ficção nutrida da intenção de testemunho, reflexo da experiência dela como jornalista. O fôlego de A Casa dos Espíritos, no entanto, ultrapassa as margens da reconstituição, inerente ao romance histórico, e desdobra-se em imagens que impregnam a leitura. Os destinos das mulheres indóceis da família Del Valle, contrastados com o mandonismo de Esteban Trueba, não sustentam apenas uma saga de emoções fortes. Suas curvas também reescrevem a história latino-americana e revelam como estamos condenados a um passado perpétuo, no qual cada movimento adiante sempre nos devolve a 2 casas atrás. E é sobre isso que fala A Casa dos Espíritos. Se você quer um livro grande, complexo, geracional, longo, que vai te fazer sofrer, então A Casa dos Espíritos é pra você. Eu já não posso falar o mesmo, né? Agora vamos para a lista mesmo de livros, porque essa não foi uma experiência única, gente. Isso acontece comigo de vez em quando, então eu separei vários livros de vários autores diferentes que eu não quero mais ler pra compartilhar com vocês. Vou começar com a parte fantástica desse vídeo, porque não tem muitos livros de fantasia. Dificilmente, gente, algum livro de fantasia vai me fazer sentir isso, mas às vezes acontece, assim, bem raramente acontece. Então eu já vou comentar sobre Maresi, ou Maresi, se você preferir. Eu prefiro Maresi porque eu acho mais bonito de pronunciar, gente. Mas esse livro aqui, olha, quase que eu desisti de ler aqui com ele, tá? Porque esse livro vai contar a história de uma abadia, então é como se fosse uma igreja, assim, um convento, onde várias mulheres moram ali. Acontece que em um determinado momento da história, muitos homens invadem esse local e a gente vê a violência contra a mulher levada a um novo patamar, tá? Não é um livro explícito, eu não lembro dele ser explícito, mas ele é um livro que pega muito no emocional, que pega muito no trauma, ele meio que vai te traumatizando junto com as moças, sabe? Porque elas estão protegidas do mundo até o ponto em que elas não estão mais. Eu lembro que eu comecei a ler, que eu comecei a sofrer, e aí no final eu não queria ter lido esse livro, eu não queria ler mais, porém eu comprei os outros 2 livros da série. Não li, gente, porque me falta coragem, porque eu simplesmente não quero mais ler essa série. Ela é muito difícil, muito complicada, assim, sentimentalmente falando. Fica aqui a minha indicação, porque é uma série muito boa, é uma escrita maravilhosa. A Maria, que é a autora dessa série, ela não é americana, aliás, ela é europeia. E quer ver de onde que ela é, gente? Se eu não me engano, ela é da Finlândia. Então, vale a pena pra você sair do eixo Estados Unidos-Reino Unido. A segunda autora que me fez sofrer com as 2 leituras dela que eu fiz, e hoje eu penso assim muito antes de pegar um livro dela, é a Celeste Ng, que também é super conhecida aqui no Brasil. Ela lançou Little Fires Everywhere, que foi a minha primeira leitura dela, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. E depois eu li o Tudo Que Eu Nunca Contei, que na verdade tinha sido lançado antes desse, só que eu li na ordem inversa. E assim, gente, é um drama familiar misturado com um certo mistério, bem típico de escritoras famosas agora, sabe assim, bem típico de Liane Moriarty, entre outras, que puxam esse mistério policial, essa investigação policial de um crime pra dentro de um núcleo dramático familiar. E eu lembro que eu sofri tanto com esses livros que eu não sei nem como que eu consegui ler outro depois desse, tá? Porque esse aqui tinha alguns assuntos que não é que me incomodou, sabe? Assim, não me fez sofrer fisicamente, não me fez, sei lá, sentir angústia nem nada do tipo. Só que era um nível de drama que me incomodou muito, me deu um sentimento muito estranho, sabe? Um frio na barriga, assim, não sei explicar pra vocês. E acabou que eu gostei. Ela é uma escritora fantástica, tá, gente? Ela até lançou outros livros depois, só que nossa, me falta muita coragem pra continuar lendo Celeste Ng. E eu não sei nem qual o próximo livro dela que eu vou ler, se algum dia eu vou ler, porque pra mim as 2 experiências que eu tive com ela foram
o bastante. Fica a minha indicação também, tá? A próxima autora é também de uma leitura recente que eu fiz para o Clube Além das Páginas. Lembra que eu falei que tinham sido 2 livros? Então, esse daqui abriu o caminho para Casa dos Espíritos vir com tudo, e aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Mas eu estou falando da Svetlana Alexievich. A gente leu este livro aqui no Clube Além das Páginas, que é O Vozes de Chernobyl, mas eu já tinha lido A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e me deu assim, gente, um negócio, um surto, que eu aceitei ler esse segundo livro, tá? Porque esse aqui já tinha me destruído. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher foi um livro que eu li durante a faculdade. Eu lembro que eu levava o livro comigo pra faculdade. Foi numa época que eu fiz um projeto de ler mais mulheres e de ler livros feministas. Foi um projeto que eu fiz assim uns 3 anos seguidos, foi muito bom. Aliás, acho que a maioria dos livros de mulher que eu citei aqui nesse vídeo, que eu vou citar nesse vídeo, foram desse projeto, porque eu me propus a sair totalmente da minha bolha e ler livros que iam me fazer sofrer, mas iam me fazer refletir também, tá? Então esse aqui foi uma dessas escolhas. Eu lembro que mais pessoas leram comigo, se eu não me engano, e agora a gente decidiu ler Vozes de Chernobyl, que vai contar sobre o acidente nuclear. Esse livro aqui conta sobre o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial, porque elas são completamente esquecidas, tá bom? A Segunda Guerra Mundial não foram apenas homens que lutaram, foram muitas mulheres também. Voz de Chernobyl já vem como um livro relato sobre o acidente nuclear que nós tivemos em 1986. A Svetlana entra no mercado como uma mulher que romantiza os relatos históricos que ela consegue. Então ela não é exatamente uma jornalista, ela é uma romancista, tanto que ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por um desses livros. Então eu acho que ela dá aquela voz um pouco mais romantizada a relatos crus de pessoas que passaram por situações horríveis. De uma certa forma, gente, é bom, porque a gente não tem aquele relato super bruto, sabe? Ela dá uma lapidada nele antes de passar pra gente. Só que o outro lado dessa moeda, gente, é que a gente continua lendo uma história muito complicada sobre as pessoas que passaram por coisas horríveis. Então, assim, de qualquer forma você vai sofrer. Eu não tenho mais nenhum livro dela na minha estante, e ela tem outros livros publicados aqui no Brasil, tá? Inclusive, livros muito interessantes. Então, se você gosta de uma pegada um pouco mais jornalística, talvez, mais documental, então a Svetlana é pra você. Voltando pra área fantástica de ficção científica, eu vou citar uma mulher que me fez sofrer muito. Só que, assim, eu estou representando ela com esse livro, mas não foi esse livro que me traumatizou, não, tá bom? Apesar dele ainda ser muito pesado. Eu estou falando da nossa rainha da ficção científica, Octavia Butler. Eu trouxe Kindred para representar a Octavia, mas a duologia que me traumatizou foi A Parábola do Semeador, porque, gente, não tem como você ler esses livros e sair imune dessa história. Eu lembro que eu precisei de muita força de vontade para ler o segundo volume, porque eu não estava, assim, em condições físicas e mentais de ler o segundo volume, porque o primeiro tinha me deixado no chão. Esse livro é uma distopia, então é um mundo devastado com acidentes ambientais, enfim, mudanças climáticas que fazem com que o mundo fique devastado. Então, assim, a comida que a gente conhece, o combustível que a gente conhece, o ar, a água que a gente conhece não são mais os mesmos, e a nossa protagonista vai tentar sobreviver nesse mundo apocalíptico. E eu lembro, gente, que eu tava, assim, honestamente desacreditada com o que eu tava lendo, sabe? Mas eu não posso negar que a Octavia Butler é uma das melhores escritoras que eu já li. Ela escreve histórias de uma forma que te envolve ao ponto de você sofrer, por isso que eu sofri, tá? Mas Kindred vem representando ela porque esse livro também me destruiu, tá bom, gente? Ele só é um pouco, assim, mais único. Então o sofrimento é um só. Agora, aqui você tem que sofrer 2 vezes pra saber o fim da história, tá? Então, Kindred vai contar sobre uma moça super bem de carreira, bem de casamento, só que ela acaba viajando no tempo pra época da escravidão, sendo uma mulher negra, tá? Então, assim, se você quer ficção científica com peso histórico e social, pega Octavia Butler, porque você não vai se arrepender. O próximo livro foi um que eu li em um dia. E ele me traumatizou, eu chorei de soluçar, não sei nem como que eu consegui ler esse livro, e lembro dele até hoje, que é Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Gente, esse livro, olha, não tem palavras, tá? Porque esse livro tava perdido no meu Kindle. Eu lembro que
Era um dia chuvoso, igual tá hoje, assim, um dia chuvoso que não tinha nada pra fazer. Eu tava em casa e pensei, bom, vou começar esse livro aqui porque ele me parece legal. Eu não tava esperando a montanha-russa que ia ser esse livro, porque ele fala muito de maternidade e paternidade. E eu lembro que eu chorava de soluçar. Eu terminei o livro, foram assim, poucas horas. Ele não é um livro grande, tá, gente? Mas ele tem uma carga emocional muito grande, assim. Terminei de ler depois de algumas horas e eu tava completamente destruída. Eu lembro que eu compartilhei toda a minha jornada nos stories. Foi numa época que eu tava bem mais ativa no Instagram. E simplesmente é um livro que não sai da minha memória, assim. Eu não consigo esquecer as interações de mãe e filho, as interações de esposa com esposo, as interações familiares. É um livro, assim, muito complexo nessa ligação familiar, sabe? Mas, gente, é simplesmente fantástico. Porém, nunca mais li nenhum livro da Adebayo, e ela tem outros livros publicados que parecem ser muito interessantes, mas assim, gente, cadê a coragem? Me falta. O próximo livro que eu cito é Sage, da Courtney Summers. Esse daqui, eu até admito que eu gostaria de ler outros livros da autora. Eu tenho até mais um dela na minha estante pra ler, mas também me falta coragem, tá, gente? Isso porque esse livro vai acompanhar uma menina em busca de vingança pela morte da irmã dela. Gente, olha, se tem uma coisa que pega nesse livro é a solidão. E eu não consigo explicar pra vocês como a solidão é trabalhada nessa história, porque você começa a ler uma história de uma garota que tá em busca de vingança nessa jornada totalmente solitária, e você começa a sentir um certo tipo de solidão também, que é muito pesado, sabe? É um peso que vai colocando nos seus ombros até você terminar a história. E ainda junta o fato de que tem uma injustiça muito grande acontecendo, uma pessoa impune por um crime gravíssimo e violento, sabe? Aí você fica em busca de justiça, ao mesmo tempo que você não sabe se é justiça ou se é vingança. Você torce pela protagonista ao mesmo tempo que você não torce por ela, porque você não quer ver o final da história. É um livro que parece que não é nada, assim, ele não te oferece muita coisa na capa, na sinopse, sabe? Mas quando você começa a ler, você simplesmente não consegue parar. E esse livro também foi lido nesse projeto de mulher que eu falei pra vocês, tá? Foi um livro, assim, mais... como que eu posso dizer? Mais adolescente, mais de ficção que eu peguei, porque eu lembro que eu pegava muitos livros documentais, assim, muitos livros de não ficção pra gente ler. E esse daqui entrou como uma ficção qualquer que eu tinha pego, porque eu achava que ia dar com o tema de feminismo. Gente, acabei me surpreendendo muito. E como eu falei, eu tenho outro livro da Courtney Summers pra ler aqui em casa, é esse daqui. Só que, assim, faz um tempão que ele tá na minha estante já. Não sei quando vou ler, mas Sage também entra nessa lista. E o último que eu vou citar também é na mesma categoria de Sage, tá, gente? Porque foi um livro que eu chorei horrores, eu dei 5 estrelas. Lembro que eu acho que eu favoritei esse livro, eu não tô bem lembrada, mas talvez eu tenha favoritado ele. É uma história incrível que eu lembro que eu também li em 1 ou 2 dias, assim, era uma coisa que eu não conseguia parar de ler porque eu queria saber o final. Mas ele traz muitos traumas, então é esse aqui, Menina Feita de Estrelas. A capa é tão fofinha, né, gente? Ai, menina feita de estrelas. Não é essas estrelas assim, não, que você tá pensando, tá? Uma coisa mágica e tal. Não, é sofrimento e trauma. Nesse livro, a gente tem um assunto muito interessante. Eu lembro que me marcou porque eu nunca tinha lido um livro que falasse sobre isso. Aqui, quem narra a história pra gente é a nossa protagonista, e ela tem um irmão gêmeo. Eles são muito ligados desde sempre, só que o irmão gêmeo dela acaba se envolvendo num caso de estupro, porque ele dorme com a namorada dele sem o consentimento dela, tá? E eu tô falando dorme, gente, só pra eu não precisar usar os termos corretos, porque são um pouco mais pesados, né? E eu já falei então tá bom. Eles são namorados, no caso, eles já têm um relacionamento há muito tempo, só que numa noite fatídica ela fala não e ele não escuta. E aí vira ele disse, ela disse, ele disse, ela disse, porque eles eram as únicas pessoas presentes na cena. Ainda complica porque eles já tinham um relacionamento, só que assim, quem narra essa história pra gente é a irmã gêmea do menino que tá envolvido no caso, então a gente tem uma quebra de expectativa gigantesca e a gente sente a dor dessa menina saindo das páginas deste livro para o nosso próprio coração, porque era uma pessoa que ela amava muito, que ela nunca imaginou que pudesse fazer isso, sabe? Eu lembro que eu li esse livro, não sei porquê, eu não sei se alguém me recomendou, eu não sei como que ele veio parar aqui em casa, sei nem se eu comprei esse livro, eu deveria ter pesquisado isso antes, né? Ele tá na minha estante, ele é um daqueles livros que sempre esteve aqui, sabe? Eu não sei, mas eu lembro que eu chorei muito com ele, muito mesmo. A nossa protagonista também tá envolvida com traumas passados. Gente, sem palavras, tá bom? Menina Feita de Estrelas também entra nessa lista, porque eu nunca mais li nada da Ashley Herring Blake. Não sei se vou ler, porque eu fiquei com medo. Vou falar a verdade pra vocês. Todos esses livros aqui me deixam com muito medo, tá? Vocês podem ver que eles estão marcados e tal, que eu amei as histórias, dei 5 estrelas pra todos, eu acho. Mas eu fico com medo, gente, de ler outras histórias deles. Agora, vem o plot twist
deste vídeo, tá bom? Por quê? Eu tenho muito medo de ler todos esses autores, eu não pretendo ler esses autores, sei lá, amanhã, mas não desisti deles ainda, tá bom? Por quê? Uma coisa que eu amo na leitura é que a gente pode se proporcionar sair da nossa bolha para aprender sobre a vivência de outra pessoa. Todos esses livros me mostraram vivências diversas que eu nunca teria ideia de como é se eu não tivesse lido esses livros. Então, gente, apesar de ter amado esses livros e de nunca mais querer ler nada de nenhum desses autores, provavelmente estarei lendo, porque gosto de sair da minha bolha, gosto de ver sobre livros feministas, livros que trazem sofrimento, mas que ao mesmo tempo trazem reflexão. Gosto de vez em quando, tá bom? Muito raramente, ler um livro que vai me destruir emocionalmente, que vai me fazer chorar, porque eu sou muito chorona, gente, e eu odeio chorar com livro, vocês sabem disso. Mas de vez em quando eu pego livros assim, sabendo que eles já vão me destruir emocionalmente, mas porque, eu não sei, é um sentimento diferente, faz você ter outra perspectiva do que você mesmo tá vivendo, sabe? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista de leitura. É uma lista singela, não entrei em muitos detalhes, mas vocês saibam que esses livros me fizeram sofrer muito. E se você gosta de sofrência, tá aí um prato cheio pra você. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, aproveita pra se inscrever, não perder os próximos vídeos aqui do canal. De vez em quando eu faço vídeos assim de listas de leitura, mas o meu foco mesmo é fazer vlogs de leituras, então vocês me acompanham lendo livros diversos, todo o meu processo de leitura. Então aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vlogs daqui do canal, não. Ai, é muita sofrência falar sobre esses livros, sabe? Mas quem sabe, né? Comenta aqui embaixo algum livro que te fez sofrer ao ponto de você não querer ler mais nada desses escritores. E eu fico por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até mais. Tchau!